Pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo, para compartilharmos uma porção da Palavra de Deus. Antes, porém, eu quero fazer uma solicitação a todos vocês, que compartilhem esse vídeo com os demais membros da igreja e outras pessoas que você ache que a palavra que será compartilhada aqui vai ser bênção. Para que você possa ser avisado dos novos vídeos, eu oriento você a se inscrever no canal da Igreja Batista Jardim Aeroporto e ativar o sininho. Assim você vai receber todas as vezes que um vídeo novo for postado, você vai ser informado para você poder assistir. Bem, irmãos, vamos seguir aqui. Eu quero falar a vocês hoje acerca do profeta Eli, seguindo aquele roteiro que nós temos para esse período, de falarmos sobre a necessidade de estarmos organizando, arrumando a nossa casa. E hoje nós temos aqui em pauta a casa do profeta Eli. Eu quero ler para vocês 1 Samuel capítulo 3, dos versos 11 ao 14 e depois o 18, que diz o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ti tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. O tema de hoje é equívocos espirituais. Eli foi um profeta, foi um sacerdote, teve um papel importante na vida de Ana, na vida de Samuel. Ele foi a pessoa com quem Ana conversou e contou da sua tristeza, da sua preocupação, e ele foi o homem que, depois de entender o drama de Ana, profetizou sobre a vida dela. Foi ele também que recebeu Samuel e cuidou dele, e foi trazendo Samuel até estar em condições de exercer as suas atividades que Deus o havia chamado para realizar. Esse Eli teve um exercício de sacerdócio longo, foram 40 anos que ele exerceu esse sacerdócio, e os seus filhos o acompanhavam nesse trabalho, mas parece que Eli não dava muita importância para as coisas erradas que os filhos dele praticavam. Os filhos de Eli estavam abusando de todo o direito que tinham de fazer errado. Eles faziam coisas terríveis de roubar as ofertas, de se beneficiar de coisas que eles não deveriam. E Eli parecia indiferente a tudo aquilo. Isso perdurou durante muitos anos. Muitos anos. Lamentável situação da casa de Eli, onde ele praticava muitos equívocos no mundo espiritual. Nós, como pais, mães, nós temos responsabilidades com a nossa casa, com os nossos entes, nossos filhos,
as pessoas que estão à nossa volta. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que somos servos do Senhor, nós temos que olhar para os nossos filhos, olhar para as pessoas que estão na nossa casa, debaixo da nossa responsabilidade, e temos que ter autoridade espiritual sobre elas para ajudá-las a entender que há coisas que elas fazem que não deveriam fazer e coisas que possivelmente não estão fazendo que precisariam fazer. Não podemos estar indiferentes, não podemos viver de forma equivocada, deixando as coisas acontecerem sem nos preocupar com as consequências que aquilo ali poderá trazer à vida daquelas pessoas e à nossa própria vida. Nós precisamos compreender a vontade de Deus sobre a nossa vida, as nossas responsabilidades e o que deverá ser o modus vivendi da nossa casa, como as pessoas precisam agir. Não é para sermos ditadores, mas para sermos orientadores na palavra. Não precisamos exagerar em algumas coisas, mas nós precisamos ter cuidados com aquilo que, de fato, vai longe daquilo que Deus deseja para a vida da nossa família, dos nossos filhos, das pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, na verdade, Deus nos confia algumas responsabilidades e nós precisamos ter atenção. Quando temos um filho, a palavra de Deus nos diz que é uma herança que Deus nos entrega. A herança para ser administrada. Dentro dos temas que estamos abordando, o tema especial que é arrumar a nossa casa, cuidar dos nossos filhos, orientar os nossos filhos na palavra, é manter a nossa casa arrumada, é manter a nossa casa organizada, investir no futuro dos nossos filhos, da nossa família. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui é o versículo 11 que acabamos de ler, que nos diz: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Ou seja, eu quero destacar aqui no primeiro lugar é que Deus não está indiferente às coisas que acontecem na nossa casa. Aquelas coisas que nós fazemos de errado, aquelas coisas que nós somos, às vezes, coniventes porque deixamos acontecer, Deus está olhando. Não como fiscal, não para nos punir, mas Deus é onisciente, é onipresente. Ele está atento a isso. E, na verdade, esse olhar de Deus é mais para nos chamar a atenção. E eu tenho certeza absoluta que ao longo dos 40 anos de ministério do profeta Eli, várias vezes Deus falou algo com ele, chamou a atenção dele, mas parece que ele não deu atenção. Ele mantinha os seus equívocos espirituais. É necessário que a gente esteja atento quando Deus estiver falando com a gente. Quando ouvimos a palavra, quando lemos a palavra, quando estamos em oração, que Deus venha ao nosso coração e nos fala alguma coisa, temos que ter atitude, porque Deus não está indiferente ao que acontece dentro das nossas casas. Em algum momento, Ele vai estar nos chamando a atenção, e eu tenho que estar atento ao que Deus está falando, porque Ele está olhando com amor, com ternura para as nossas casas, para que façamos aquilo que é de melhor para o nosso futuro, para a nossa vida, para o nosso testemunho de vida espiritual. Outra coisa que lemos aqui do verso 12 até o 13 é que o seguinte: nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a família, pois eu lhe disse que julgaria sua família. Ou seja, Deus ele está olhando, ele não está indiferente, ele está o tempo todo dando algum sinal. Tenho certeza que se você pudesse parar um pouquinho agora para pensar, você vai lembrar de muita coisa que Deus tem falado para você, mostrado para você.
Deus não é indiferente. E ao mesmo tempo que Ele não é indiferente, Ele está acompanhando o que acontece na sua casa. E Ele está mostrando o que está errado e mostrando a direção que deve ser seguida. Outra coisa cruel que vemos aqui é que há consequências, ou seja, a desobediência provoca consequências. O verso 14 diz aqui: porque por isso julgarei a família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli. Que coisa terrível acabou acontecendo com os filhos de Eli. Eles morreram de forma trágica. Houve uma batalha do povo de Israel contra outra nação e eles foram com uma arca, como se fosse um amuleto. Pelo simples fato de chegarem com uma arca na frente de batalha, iriam alcançar a vitória. Eles não apenas morreram, como também o exército inimigo tomou posse da arca e levou embora. Que coisa trágica. E ele recebe essa notícia. Quando ele recebe essa notícia, ele fica atordoado, não pelo fato dos filhos morrerem, porque ele já sabia que o fim dos filhos dele seria trágico, mas porque a arca da aliança, que estava sob a responsabilidade dele, havia sido tomada pelo inimigo. Trágica consequência, por causa de equívocos espirituais. Eu quero, nessa hora, chamar a sua atenção para que você pense acerca de como tem sido a vida da sua família. Como é que vocês têm se comportado diante das responsabilidades que Deus tem dado a vocês? Como vocês têm se comportado diante dos desafios que Deus tem colocado para vocês? Que consequências você acha que vai ser colhida no futuro? Eu tenho certeza que se nós formos obedientes a Deus, se nós estivermos seguindo estritamente aquilo que Deus tem sinalizado para a gente na palavra dele, nós teremos um futuro brilhante. Teremos um futuro de muita alegria e mais, teremos um futuro de paz. Que Deus nos abençoe e nos dê essa sensibilidade de ouvirmos a Deus e de fazermos cumprir a vontade dele na vida da nossa família.